Exemplo 3. Então, calcular a área da região plana P no primeiro quadrante, compreendida entre as circunferências de raio 1 e 2. Então, eu tenho aqui a circunferência de raio 1 e aqui a circunferência de raio 2. E eu quero calcular a área desta região entre as duas circunferências, mas no primeiro quadrante. Então, é essa região aqui que eu estou interessado, tá? Então é só essa aqui, nesse primeiro quadrante aqui, ó. Então essa que é a região que a gente quer, tá? Bom, a área, então, se eu chamar de... Então essa aqui é a P, que é a região que a gente está interessado. Então a área dessa região, então a área de P, ela é dada pela integral de P de 1 dx dy. Ok? Bom, mas esta região aqui, pessoal, eu consigo então escrever essa região através da transformação T, tá? Dado, olha só, qualquer ponto no círculo, como que a gente pode escrever um ponto do círculo, né? Através de um módulo, que é uma distância, e um ângulo, né? Então, por quê? A parametrização de uma circunferência é r cosseno θ, r seno θ, certo? Essa é a parametrização de uma circunferência centrada na origem de raio R, tá? Então, se a gente fizer aqui, ó, nessa região aqui, o raio da circunferência é 1 vai ser aqui, né? E 2 vai ser aqui. Tá? Lembra aquele exemplo que a gente fez de coordenadas polares lá no começo do curso? Então, para R igual a 1, eu vou ter essa circunferência, né? E o θ variando entre 0 e π sobre 2, né? Aqui é 0 e aqui π sobre 2, né? Que é toda essa abertura. Então, quer dizer que eu tenho R entre 1 e 2 e o ângulo entre 0 e π sobre 2. Então, isso vai descrever toda essa região, tá? Então, se eu tenho, ó, aqui, na verdade, aqui não é o V, né? Aqui é o raio, né? O R entre 1 e 2, e o θ entre 0 e π sobre 2. E aqui, então, eu vou ter uma outra região aqui, né? Que eu poderia chamar, que eu vou chamar de R aqui, tá? Que é esse retângulo aqui de lado 1 e base, né? Altura 1 e base π sobre 2, tá bom? Então eu tenho esse retângulo aqui enviado nessa parte aqui deste anel. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então, como é a equação? A equação é exatamente assim, né? Então a transformação T que a gente tem, então T de R θ, ela faz o que? Ela vai pegar R cosseno θ, R seno θ. Ok? Então essa é a transformação que faz esse retângulo se transformar nessa parte aqui, tá? Então é uma transformação clássica aí que a gente pode utilizar para transformar quando a gente tem coisas de circunferência no plano, a gente usa esse tipo de transformação aqui, tá? Então quer dizer que a área do conjunto P, da região P, é a integral sobre P de 1 dx dy, né? Bom, mas isso aqui... Bom, antes de aplicar isso, pessoal, vamos voltar um pouquinho. Antes de aplicar o teorema da mudança de coordenada, a gente precisa verificar as suas hipóteses. Primeiro, será que esse carinha aqui, ele é injetor sobre esse conjunto? É, por quê? Porque se eu tiver dois pontos, ó, R1, θ1 e um R2, θ2, o que vai acontecer se eu tiver a igualdade entre essas duas imagens? Então significa que eu vou ter aqui R1 cosseno θ, R1 seno θ, e aqui eu tenho R2 cosseno θ1, seno θ1, aqui cosseno θ2, R2 seno θ2. Ok? Então temos essas transformações. Então quer dizer que essas duas coisas são iguais. Então eu tenho que R1 cosseno de θ1 é igual a R2 cosseno de θ2, né? São essas duas coisas. E aqui eu vou ter que R1 seno de θ1 é igual a R2
seno de θ2. Tá? Então eu tenho essa igualdade entre essas duas. Se a gente toma o módulo, né? Se esse ponto é igual a esse ponto, então o módulo desse é igual ao módulo desse. Certo? Então os módulos desses dois são iguais. Tá? Então aqui, ó, nessa equação vai ficar um pouco complicado a gente entender o porquê que o R1 é igual a R2, porquê que o θ1 é θ2. Só que se a gente pensar o seguinte, se esses dois pontos aqui são iguais, então quer dizer que a norma do R1 cosseno θ1, R1 seno θ1, é igual à norma do R2 cosseno θ2, R2 seno θ2. Tá? Então essas duas normas são iguais. Essa norma, então o que é a norma? Lá de alga 2, é a raiz quadrada do produto interno, né, escalar, que é o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Então vai ficar R1 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ1, mais seno ao quadrado de θ1. Tirei já em evidência aqui o R1. Então isso tem que ser igual a raiz quadrada de R2 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ2, mais seno ao quadrado de θ2. Ok? Mas quanto que é cosseno ao quadrado de θ1 mais seno ao quadrado de θ1? 1. E quanto que é cosseno ao quadrado de θ2 mais seno ao quadrado de θ2? 1, que é a relação fundamental. Então quer dizer que a raiz quadrada de R1 ao quadrado, que é o próprio R1, já que o R1 é raio, né? Então é distância, então é positivo, tá? Isso é igual a raiz quadrada de R2 ao quadrado. Então também elimina o quadrado com a raiz, vai ficar R2. Então quer dizer que R1 é igual a R2. Então, a gente sabe que R1 é igual a R2. Então, nesse sistema que a gente obtém ali, que o sistema diz o seguinte, aquele sistema que eu acabei de apagar, R1 cosseno θ1 é igual a R2 cosseno θ2. E R1 seno θ1 é igual a R2 seno θ2. Então, quer dizer que esse termo é igual a esse. Então, posso dividir dos dois lados que cancela. E esse também. Então, o que a gente obtém é cosseno de θ1 igual a cosseno de θ2. E seno de θ1 é igual a seno de θ2. Certo? Temos essa relação. Então, olha só, θ1 e θ2 são ângulos onde seno e cosseno coincidem. E a gente sabe que para seno e cosseno coincidir, então quer dizer que a diferença entre eles é 2π. Certo? Então, quer dizer que vai só voltar naquele ponto mesmo, né, do círculo. Né? E aqui a gente está com um intervalo entre 0 e π sobre 2. Então não tem como a diferença entre dois pontos ser maior do que 2π. Então quer dizer que esse caso aqui só significa que θ1 tem que ser igual a θ2, não tem outro jeito. Tá? Então essa aqui é a ideia aqui para descobrir que o cosseno, né, os ângulos também são iguais. Além do módulo, né, da distância, que é o R1, também o ângulo também são iguais. Então, por isso significa que a função, isso aqui o que eu mostrei aqui, significa que T é injetora. Tá? É isso que eu mostrei aqui. Então, considerei dois pontos, supus que as imagens, né, são iguais, e a gente quis mostrar que os dois aqui são iguais. Né? Então, o que eu supus que eram iguais era toda T. T de R1 θ1 e T de R2 θ2. Então quer dizer que essas duas coisas aqui são iguais. E aí a gente quer concluir que R1 é igual a R2 e que θ1 é igual a θ2, como a gente concluiu aqui. Tá? Então temos que T é, então logo, T é injetora, né, em R, né, então sobre R. Vou apagar aqui, pessoal, mas a ideia de mostrar que é injetora é exatamente essa. Tá? Beleza. Então temos aqui que T é injetora e quem é a jacobiana em T no ponto R θ. Então isso aqui vai ser, vamos lá. Bom, aqui deixa eu só anotar quem é a transformação para a gente estar usando aqui. É R cosseno θ, R seno θ. Então, ó, vamos pegar a primeira função coordenada, R cosseno θ, derivada na primeira variável, R, derivada em relação a R, vai ficar cosseno θ. Beleza.
Depois, r cosseno θ derivada em relação a θ. Derivada o r é constante em θ. Então vai ficar r vezes a derivada do cosseno. Derivada do cosseno menos seno. Então isso aqui vai ficar menos r seno θ. Depois, a segunda função coordenada aqui, r seno θ. R seno θ derivada em relação a r seno θ. E depois, r seno θ derivada em relação a seno. A θ, na verdade. Então, r não depende de θ, vai ficar só r vezes derivada do seno, que é cosseno. Então, vai ficar r cosseno θ. Ok? Então, como que fica o determinante da jacobiana de t em r θ? Então, isso vai ficar... Bom, então vai ficar cosseno de θ vezes r cosseno θ. Então, vai ficar r cosseno ao quadrado de θ menos a multiplicação desses dois. Mas eu tenho menos aqui, menos com menos, mais r seno seno. Então, r seno ao quadrado de θ. Temos esses dois. Posso tirar o r em evidência, né? Então, isso aqui implica que eu tenho r cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Tem esses dois. Aí, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, isso aqui vai ficar r. Certo? Então, esse é r. Beleza? Então, aqui eu tenho o... E o r é diferente de zero, é claro, né? Porque é a distância, né? A gente está com r entre 1 e 2. Aqui. Então, o r é diferente de zero. Então, temos que o determinante da jacobiana é diferente de zero. Então, satisfaz o item I e o item 2i do teorema de mudança de coordenada, né? Então, se satisfaz, a gente pode utilizar o teorema. Então, o teorema diz o seguinte, que a área de P, né, a área de P, é dado pela integral de P de 1 dx dy. Que aí eu posso fazer a composta agora, né? Então, a composta vai ficar a integral, só que agora, ao invés de ser da região P, é na região R. Da composta de 1 com a transformação t, mas a função constante é 1, né? Então, quando eu componho com t, continua sendo 1. Então, aqui eu tenho 1, tá? 1. E aí, agora, multiplico pelo módulo, né, do determinante jacobiano. O módulo do determinante jacobiano é r, tá? dr dθ. Bom, o r é um número positivo, porque ele mostra a distância. Então, o módulo de r é o próprio r. Então, isso aqui vai ficar integral sobre r de r dr dθ. Tá? Então, vamos lá. Bom, então, para fazer essa integral, então vamos fazer o seguinte. Vamos integrar primeiro, como ele é r, vamos integrar primeiro em θ e depois em r. Então, r na de fora. Então, o r está variando de quanto a quanto nesse retângulo? De 1 a 2. Então, vai ficar integral de 1 até 2. Da integral, agora o θ varia entre quanto? De 0 a π sobre 2. Então, de 0 a π sobre 2 de r dθ dr. Tá? Então, escolhemos essa daqui para não ter que fazer integral aqui no meio, né, e complicar. Então, como eu só tenho uma coisa de r, deixa constante aqui e pula para baixo. Tá? Pula para o próximo. Então, vamos lá. Bom, integral de 1 até 2. O r é constante em relação a θ. Então, ele pula para fora da integral. Então, vai ficar r, a integral de 0 a π sobre 2 de dθ dr. Então, isso aqui vai ficar integral de 1 até 2 de r. Bom, quem é a primitiva de 1? Dθ. É θ. Avaliado de 0 a π sobre 2. Ok? dr. Então, vamos ver quanto que isso vai ficar. Vai ficar integral de 1 até 2 de r vezes. Bom, aqui ó, eu vou ter θ avaliado em π sobre 2 menos θ avaliado em 0. θ no 0 vai ficar 0. Né? Então, vai ficar π sobre 2 menos 0. Então, é r vezes π sobre 2 dr. O π sobre 2 é constante, então eu posso pular ele para fora da integral. Então, vai ficar π sobre 2, integral de 1 até 2 de r dr. Então, isso aqui é π sobre 2 vezes a primitiva de r, dr, é r quadrado sobre 2.
certo? Avaliado de 1 até 2. Então isso aqui é π sobre 2. Avalio agora com r igual a 2. Então vai ficar 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2. Menos avaliado no 1. Avaliado no 1 é 1 ao quadrado, 1 sobre 2. Ok? Então vamos ver como que dá aqui. Vamos fazer aqui no cantinho. Bom, o 2, ó, como está tudo 2, 2, então vamos escrever o 2 como 4 sobre 2, tá? Sem precisar simplificar. Aí aqui 4 sobre 2, 4 sobre 2 menos 1 sobre 2, vai ficar 3 sobre 2. Então vai ficar 3 sobre 2, né? π sobre 2 vezes 3 sobre 2. Então isso vai ficar 3π sobre 4. Tá? 3π sobre 4. Então quer dizer que isso aqui vai ficar π sobre 2 vezes 3 sobre 2, que é igual a 3π sobre 4. Tá? Então esse que é o valor dessa área aqui que a gente achurou, né? A área da região P, usando, né, o teorema de mudança de variável que a gente acabou de ver.